Amém, graças a Deus, está aí, porque o dinheiro nos falta, porque o dinheiro nos acaba. Isso aí conta a história de José, o patriarca. Nós sabemos que José, quando tinha aproximadamente 17 anos de idade, ele teve 2 sonhos proféticos que apontavam para o seu futuro brilhante. E foram 2 relampejos dados por Deus, e ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele. E até o cumprimento dessa promessa, ele teve que pagar um preço, porque tudo na vida tem um preço a ser pago. O próprio Jesus Cristo, ele passou por isso, lá em Lucas 24 e 26, quando disse que convinha que o Cristo padecesse muito para que entrasse na sua glória. E José, quando ele contou o sonho revelador que Deus havia dado para ele, no que tange o seu futuro, os seus irmãos ficaram indignados, tomados pela inveja, e venderam ele para os amalequitas, jogaram ele na cisterna vazia, tentaram tirar-lhe a vida, mas faz parte do propósito divino. Quando Deus quer nos abençoar, a gente passa por muitos desafios na vida. Então ele foi vendido e revendido, porque quando ele foi vendido, foi revendido lá para Potifar. E a Bíblia diz que a casa de Potifar teve muitas riquezas, muitas prosperidades, porque lá tinha um homem de Deus chamado José. Então, conclusão. A mulher do Potifar deu em cima de José, como ele temia o Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, ele não quis se contaminar com a mulher do seu Senhor, e ela levantou um falso testemunho contra José. E por conta disso, José ele foi parar na prisão. Com certeza deve ter levado muita pisa, né, dos policiais na época, que esse era o tratamento das pessoas que burlavam as leis. E lá havia 2 presidiários, como todos nós sabemos, o copeiro e o padeiro, e ambos tiveram sonhos também reveladores, e ele interpretou o sonho de ambos, dizendo que o copeiro ia ser restituído o seu trabalho de origem, e dentro de 3 dias, e o padeiro ia se enforcar por ordem de Faraó, e assim aconteceu. E 2 anos depois, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, que sucumbia a 7 vacas gordas. E Faraó ele recorreu a todos os astrólogos, todos os adivinhos, feiticeiros da época, e ninguém foi capaz de desmistificar o sonho dele, que era revelador. Aí foi quando o copeiro disse: eu estou lembrado agora, na cadeia quando eu estava preso, esse tal José, ele profetizou acerca da minha vida, do jeito que foi dito aconteceu, tanto é que eu estou aqui, Faraó aqui do teu lado. E o padeiro que desobedeceu foi morto por sua ordem. Então manda chamá-lo. Então Faraó mandou chamar, e José se barbeou, trocou as suas vestes de presidiário, e de repente, quando ele conta o sonho, José interpretou o que ia acontecer, que seria 7 anos de muita fartura em toda a terra e 7 anos de total miséria, escassez de alimento. Então, por conta dessa interpretação e da administração repassada para Faraó, Faraó ficou maravilhado com isso. Maravilhado, disse: você é a pessoa indicada, ninguém tem uma sabedoria e inteligência como você, e a gente vai dar um cargo que não existe, que é o cargo de governador. Aí se cumpriu o sonho que ele tinha tido há tempos atrás. Então, de modo que ele teve que esperar 13 anos para se cumprir. Ele sonhou com 17, com 13 anos veio o cumprimento. Então ele assentou na cadeira como governador quando tinha 30 anos de idade, o ano da maturidade, que é a idade máxima do homem, é quando tem 30 anos. Um pouco menos, raramente tem a pessoa que tem maturidade. E a gente não entende isso. E se cumpriu. E Abraão também esperou 25 anos para o cumprimento da bênção. Deus às vezes demora, leva décadas, leva dias, e às vezes também no mesmo momento Deus atende a nossa oração, se houver a necessidade, porque Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha com o Kairos, que é o tempo de Deus. Então talvez, meu amigo, minha amiga, meu rádio ouvinte, você que está assistindo aí nossa programação, talvez você esteja questionando ou desesperado porque o que Deus prometeu não cumpriu. Mas fique sabendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Deus que falou, Ele vai cumprir com toda certeza, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Eu mesmo já tive muitas experiências com promessas de Deus a curto prazo e também a longo prazo. E até hoje eu estou esperando algumas promessas. Não sei se eu dei o testemunho aqui na rádio. Eu lembro perfeitamente que eu estava em São Paulo passando por uma crise financeira muito grande, estava parado, e era uma época que tinha trabalho, mas as portas estavam fechadas para mim. E de repente, um amigo meu me levou até um pastor usado por Deus, chamado Mário Ferreira, de Minas Gerais, um senhor com mais de 80 anos, e ele sem saber de nada, mas Deus começou a comunicar para ele o que estava acontecendo, e ele revelou muitas coisas na minha vida, e ele disse: assim diz o Senhor, dentro de 7 dias você estará trabalhando numa grande empresa.
E Deus manda você contar a partir de hoje. Hoje é o primeiro dia, dentro de 7 dias você está trabalhando. E de repente, para minha surpresa, aconteceu. Entrei na Ford do Brasil, dentro de 7 dias, certinho, chegou o telegrama, e entrei na Ford do Brasil, onde fiquei 10 anos. E depois estive lá em outro momento, e ele também revelou, você vai sair de São Bernardo dentro de 15 dias, Deus manda dizer, com 15 dias eu estava morando em Goianás. Foi uma situação criada, que eu precisei sair, né, porque não tinha casa na época, era difícil, hoje tem demais, né, porque as pessoas exploravam muito, quem tinha 2, 3, 4 cômodos, né, tinha muito emprego, mas não tinha muita moradia. Então essas dificuldades nós passamos, mas Deus ele supre as nossas necessidades. Por isso que é bom a gente confiar em Deus. É bem verdade que existe também muitas profetadas, profecias que não são de Deus. E nós vivemos uma época dessa, em crise, né? Porque o Senhor disse que ia surgir muitos falsos profetas. Mas em meio a tantas pessoas assim, desajustadas, também existem pessoas de Deus, pessoas qualificadas, pessoas temerosas, né? Por isso nós temos que ter o Espírito de Deus, que é o Espírito do discernimento, para saber o que é de Deus e o que não é.